Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 880 do STJ. Antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, aquele comentário, compartilha com aquele amigo, seja num grupo de WhatsApp, seja também na sua rede social preferida, porque tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo à sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro julgado de hoje, iniciando com julgados da Corte Especial. E o primeiro foi inserido no Código de Processo Civil, é a tese repetitiva de tema 1296 do STJ. E a tese ficou da seguinte forma: a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, especificada na decisão judicial, é pressuposto para a incidência da multa coercitiva nos termos da súmula 410 do STJ, cujo teor permanece rígido após a entrada em vigor do CPC de 2015. Então imagina assim, a Carla ajuizou uma ação contra a Vivo e aí ela obtém uma decisão que diz assim, Vivo, você tem 24 horas para restabelecer a linha telefônica da Carla sob pena de multa diária de R$1.000. A dúvida aqui é só a seguinte: para incidir essa multa diária, precisa a intimação pessoal da Vivo, ou seja, daquela pessoa, mesmo que a pessoa jurídica, né, aqui no caso, dá na mesma, mas enfim, daquela pessoa que precisa efetivamente cumprir a determinação, ou basta a intimação via diário oficial do advogado? Gente, para incidir a multa, tem que ter a intimação pessoal, tá bom? Inclusive, há uma súmula, a súmula 410 do STJ, que é nesse sentido. Mas a grande questão seria se essa súmula teria sido superada pelo CPC de 2015, porque é uma súmula que é anterior, ao CPC de 2015. E aí existia todo um debate sobre esse ponto. E aí chegou-se na conclusão de que não foi superada essa súmula, continua valendo, tá? O CPC de 2015, ele ainda traz subsídios no sentido dessa necessidade, tá bom? Então a intimação tem que realmente ser daquela pessoa que efetivamente tem meios de cumprir a decisão. Não pode ser do advogado. Você não pode confundir a capacidade postulatória do advogado com uma possibilidade de fato de cumprir a obrigação. Quem cumpre a obrigação é a parte, não é? Não é o advogado. E aí, na prática, se você simplesmente faz a intimação do advogado via diário oficial, você não tem como ter certeza absoluta que a parte que podia cumprir a obrigação efetivamente ficou sabendo. Porque, gente, o que mais acontece aqui, agora falando de realidade, especialmente, tá? Quando a gente fala em pessoas físicas, né? Aqui, claro, mas o que mais acontece é aquela situação que a pessoa propõe a ação ou se defende na ação, né? Enfim, contrata o advogado, depois até perde o contato. E aí, como é que a gente sabe se essa pessoa foi de fato avisada pelo advogado da decisão? Né? Então, não há como ter 100% de certeza. Então, se não tem como ter 100% de certeza, também não há como incidir a multa. Então, como é que ficou a tese repetitiva, tema 1296 do STJ? A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, especificada na decisão judicial, é pressuposto para a incidência da multa coercitiva nos termos da súmula 410, cujo teor permanece rígido após a entrada em vigor do CPC de 2015. Só para que fique claro, tá? A súmula 410 do STJ, tá, gente? Permanece rígida, então. Seguindo em frente, agora julgados da primeira turma. O primeiro deles foi inserido na Lei de Improbidade, Lei número 8429 de 92. E, gente, eu não vou aprofundar, tá? Eu vou só ler e fazer aqui um brevíssimo comentário, tá bom?
Então, destaque: em relação à prática do ato de improbidade administrativa, havendo concurso entre particular e agentes públicos ocupantes de cargos de natureza jurídica distinta, cargo comissionado e cargo efetivo, o regime prescricional aplicável é relativo aos cargos efetivos e não dos cargos temporários. Então aqui, gente, esse destaque, tá? Ele não é aplicável atualmente. Aqui foi uma decisão que trata de um caso ainda anterior à Lei 14.230 de 2021. Porque antes da reforma de 2021, existia uma diferença acerca do termo inicial do prazo prescricional para propor a ação por improbidade administrativa, quando o autor do ato de improbidade era detentor de cargo efetivo ou de cargo em comissão, ou então era um mandato eletivo, enfim, existiam regras específicas. Hoje já não existe, tá? Então hoje a regra é uma só, então é a do artigo 23. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato. Então, o termo inicial hoje é sempre a ocorrência do fato, que é algo bem criticável, tá? Então, se tiver a oportunidade de discorrer sobre isso em uma pergunta, né, de prova oral, ou então em uma prova dissertativa, você pode dizer que existe uma crítica muito forte por parte da doutrina a esse termo inicial, tá? Por quê? Porque muitas vezes você só fica sabendo, só é possível, né, melhor dizendo, um conhecimento e uma investigação acerca de atos de improbidade quando o autor do fato não está mais no cargo, ou então não está mais no exercício do mandato eletivo. Então, na prática, isso aqui acaba funcionando em prejuízo da efetividade, tá? Mas, enfim, vamos lá, só para eu terminar de ler o artigo, tá? Então, prescreve 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Então, o que eu quero que você fique na mente é o artigo 23. Então, não vou reler o destaque, tá? Eu vou reler o artigo 23. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Beleza? Então, seguindo em frente, próximo julgado é da segunda turma do STJ, foi inserido na Lei 10.522 de 2002, destaque da seguinte forma: a previsão contida no artigo 19 da Lei 10.522 de 2002 deve ser interpretada como isenção de honorários advocatícios restrita às hipóteses descritas dos incisos 1 a 7º, de modo que não basta o mero reconhecimento do pedido da Fazenda Pública. Então vamos entender, tá? A Lei 10.522 de 2002 traz determinados casos em que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está dispensada de contestar, de oferecer contrarrazão, de interpor recurso e até mesmo pode desistir de eventuais recursos que já interpôs. E aí, basicamente, quais são? Aqui, passando bem rapidamente. São determinadas matérias que estão lá no artigo 18 dessa lei, tá? Que eu não vou aprofundar nesse ponto. São temas que já são objeto de parecer que está vigente, aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Também temas que tratam sobre súmula ou parecer da AGU sobre esse tema. Ou ainda, temas que são fundados em dispositivo legal que foi declarado inconstitucional pelo STF. Ou ainda, que sejam objeto de súmula vinculante. Ou ainda, gente, quando tiver tese de repercussão geral, tese repetitiva, e houver aí uma análise de que não há viabilidade de reversão da tese firmada, e aí, né, tem que ter, nesse ponto aqui específico, um critério definido por ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. E aí, basicamente, nesses casos, é possível, inclusive, que se reconheça a procedência do pedido, e aí não há condenação de honorários, tá? E aí vem a pergunta. Olha só como a pergunta aqui é meio que capciosa. Ocorreu o reconhecimento da procedência do pedido. Aí não há condenação por honorários.
Mas e se ocorrer esse reconhecimento aqui da procedência do pedido em outros casos que não esses lá do artigo 19? Vai ter condenação em honorário de sucumbência nesses outros casos que não são o do artigo 19? Gente, vai. Sabe por quê? Qual é a leitura aqui? É bem literal. É a de que o artigo diz assim, ó. Nas matérias de que trata este artigo, aí continua. Aí diz assim, ó. Hipóteses em que não haverá condenação em honorários. Então, a interpretação aqui é bem literal. Nas hipóteses de que trata esse artigo, se houver reconhecimento da procedência, não haverá condenação em honorários. Está vendo como é realmente uma interpretação bem literal? Então, basicamente, se entende, né, já saindo dessa interpretação que eu disse que foi mais literal, né, quanto ao texto, mas agora já partindo para uma análise mais sistemática, a ideia aqui é que o objetivo desse dispositivo é reduzir a litigiosidade em relação a matérias específicas, e não aqui meio que como um salvo-conduto universal para afastar a sucumbência, beleza? Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? A previsão contida no artigo 19 da Lei 10.522 de 2002 deve ser interpretada como isenção de honorários advocatícios restrita às hipóteses descritas nos respectivos incisos 1 a 7º, de modo que não basta o mero reconhecimento do pedido pela Fazenda Nacional. Seguindo em frente, para julgados da terceira turma, primeiro foi inserido na MP 2200-2 de 2001, destaque da seguinte forma: a simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que não tenha sido emitido pela ICP Brasil, não é suficiente para anular contrato firmado em meio digital quando o conjunto probatório indica que inexistiu fraude. Então aqui, basicamente, nós temos uma situação que foi assim. Imagina que o Zezinho contratou um financiamento junto ao banco e aí tudo foi feito de forma digital. E ele assinou o contrato através de uma plataforma específica da instituição financeira. E, gente, esse sistema de assinatura, ele não é ICP Brasil, né? Então, ele não tem aquele nível de segurança mais avançado, né? Que inclusive é o que está previsto na MP 2200-2 de 2001, mas é um nível de segurança que traz uma certeza. Por quê? Porque imagina, por exemplo, que essa assinatura utilizou biometria, utilizou também a geolocalização, além de outras ferramentas de validação. Então, teve toda uma validação ali, todo um mecanismo de segurança. Então, enfim, não era ICP Brasil, mas tinha um grau de segurança legal. E aí, na hora de contestar, o Zezinho, não é que ele disse assim, é falso, não fui eu que fiz, isso daí, enfim, foi fraude. Não, ele só disse assim, olha, esse contrato aí não vale porque a assinatura que foi realizada não foi emitida pela ICP Brasil. Gente, isso é suficiente? De forma alguma, né? Até porque não há nos autos nada que indique que aquela assinatura não era dele. Ele nem negou, né? Ele só disse, não é ICP Brasil. E, gente, não é suficiente, tá? E, assim, não existe uma obrigatoriedade de utilizar uma plataforma de assinatura com nível de certificação ICP Brasil. O que você tem é uma presunção, não é, de que aquela assinatura é realizada por meio de uma certificação ICP Brasil é verdadeira. Então, aquele documento ele é presumivelmente um documento autêntico. Enquanto outros níveis de assinatura, com outros níveis de segurança, que não chegam a ser o da ICP Brasil, não gozam dessa presunção. Mas você pode ter uma assinatura com um padrão sofisticado
de autenticidade que não é ICP Brasil. Tá? E aí você não vai ter a presunção, mas você vai ter mecanismos muito fortes que vão demonstrar que de fato foi aquela pessoa que assinou. Então, imagina, por exemplo, que a pessoa assinou e você tem a biometria dela no momento da assinatura, você tem o registro de que foi feito do celular dela, a geolocalização dela naquele momento, não é? Assim, parece muito forte que foi ela, não é? Pode não ter sido? Pode. Você vai ter a presunção de que foi ela? Não tem, mas você vai ter mecanismos muito fortes para demonstrar que foi efetivamente ela, beleza? Ah, e só para finalizar, existe uma classificação que é bem interessante, tá? Que é bem importante, pode em algum momento cair em provas, nunca vi, mas que está na Lei 14.063 de 2020, que são os níveis de assinaturas eletrônicas. Então você tem a assinatura eletrônica simples, que ela basicamente ela tem uma segurança baixa e ela pode ser, por exemplo, um login e senha, um e-mail, um clique de aceito, enfim, tá? Ela tem validade jurídica, mas não é, ela tem um nível de segurança que é baixo. Aí nós temos a assinatura eletrônica avançada, e aí essa daí já tem uma segurança de média para alta, dependendo, né, da situação. Então aqui nós temos, por exemplo, aquela assinatura que exige biometria, ou então que exige uma autenticação de 2 fatores. Então, por exemplo, chega ali um token de autenticação no SMS, no e-mail, ou mesmo exige um certificado digital, mas que não é emitido pela ICP Brasil, enfim, não é? Aí aqui seria, né, nesse caso concreto aqui, uma assinatura eletrônica avançada. Nesse caso concreto que eu trouxe para vocês. E por último, temos a assinatura eletrônica qualificada. Aí aqui basicamente nós temos um nível de segurança máximo e necessariamente aquele certificado digital padrão ICP Brasil. Tá? E aqui é realmente aquele tokenzinho que a gente usa para assinar no PJE, para assinar documentos digitais. Aquele ali não é que é realmente hoje o nível de segurança máxima, beleza? Todas essas assinaturas são válidas, desde a assinatura simples até a avançada e mais ainda a qualificada. A questão é realmente o nível de segurança e a presunção que a gente tem quando usa ICP Brasil. Aí você tem uma presunção de validade, você tem a não possibilidade de repúdio. Então, a pessoa que assinou não tem como dizer que não assinou. E nós temos, né, a presunção de que aquele documento é válido. Então, como é que ficou o destaque? A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que não tenha sido emitido pela ICP Brasil, não é suficiente para anular o contrato firmado em meio digital quando o conjunto probatório indica que inexistiu fraude. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei 11.101 de 2005, Lei de Falências, destaque da seguinte forma: na recuperação extrajudicial, a aprovação do plano de sorregimento não tem o poder de inovar os créditos que não foram incluídos na proposta recuperacional. Então, gente, primeira coisa, eu quero que vocês já coloquem na cabeça que aqui nós estamos falando de uma recuperação extrajudicial, tá? Que se fosse uma recuperação judicial, mudava tudo, completamente tudo. Mas aqui temos uma recuperação extrajudicial. E aí vamos lá. Imagina uma situação assim, ó. A empresa X é credora da empresa Z. A empresa Z entrou em recuperação extrajudicial. Fez um plano de recuperação, trouxe ali uma lista de credores e não colocou o crédito da empresa X. A empresa X também não quis nem saber disso, não tentou se habilitar, não tentou incluir ali o crédito dela na recuperação, não. Vem a pergunta: haverá anovação do crédito da empresa X mesmo assim? Ou ela pode optar por cobrar normalmente de acordo com o que está previsto
lá no acordo inicialmente feito entre as empresas. Gente, não haverá inovação. Então vai poder cobrar de acordo com o que está lá no título, beleza? Por quê? Porque na recuperação extrajudicial, os efeitos dessa recuperação não se estendem automaticamente a todos os credores, ainda que não abrangidos pelo plano recuperacional, beleza? Se fosse recuperação judicial, aí, gente, já existiu no passado uma grande controvérsia, mas hoje parece que caminhamos para uma situação em que a jurisprudência diz que há sim essa inovação, beleza? Então, imagina, por exemplo, que a empresa Z estava em recuperação judicial, não colocou o crédito da empresa X lá no plano e a empresa X nunca se habilitou. Ela fica bem caladinha, espera acabar a recuperação judicial e depois propõe uma execução. Essa execução vai ser pelo valor do título original ou vai ser de acordo com aquilo que está previsto lá no plano de recuperação? Vai ser de acordo com o que está previsto no plano de recuperação, porque os efeitos se estendem, beleza? Na recuperação judicial é assim, na extrajudicial não. Então eu fiz até uma tabelinha muito linda e incluí lá na nossa lei de falências para que você nunca mais se esqueça dessa diferença. E olha, isso aqui vai fazer muita gente errar quando cair em concurso, tá? Mas você não, você vai acertar. Então, como é que ficou o destaque? Na recuperação extrajudicial, a aprovação do plano de soerguimento não tem o poder de inovar os créditos que não foram incluídos na proposta recuperacional. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei 6015 de 73, Lei de Registros Públicos, destaque da seguinte forma: é possível a supressão do sobrenome paterno em razão de abandono afetivo. Gente, aqui nós temos um julgado que ele é interessante porque ele quebra um pouco a lógica da Lei de Registros Públicos. Porque assim, qual é a lógica? Quando a gente fala em prenome e em sobrenome. É que o prenome individualiza a pessoa, especialmente naquele núcleo familiar, enquanto o sobrenome identifica a linhagem familiar, tá? Então, até por isso, o prenome, em relação ao prenome, a possibilidade de mudança é mais ampla. Então, até um dia desse, existia uma janelazinha muito pequena, né, muito específica, em que você podia mudar o seu prenome, independentemente de motivo, que era só no ano que você tinha 18 anos. Fez 19, não podia mais. Mas desde 2002, com a Lei 14.382 de 2022, né, propriamente, já não existe isso. Então, a qualquer momento, você pode, uma vez na sua vida, você pode modificar o seu prenome, sem precisar dizer o motivo. Ah, eu me chamo Bruno, gosto não. Agora eu quero ser Habermas. Em homenagem a ele, né, que essa semana, na verdade ontem, né, eu estou gravando um dia depois do falecimento dele. Então, a partir de agora, quero que seja Habermas. Preciso de um motivo para isso? Não, não preciso, tá? Agora, sobrenome. Quero tirar meu sobrenome Valente. Por quê? Porque eu quero. Vou tirar? Vai nada. Vai continuar querendo. Por quê? Porque, gente, a função do sobrenome é identificar a sua origem familiar. E você não pode alterar o sobrenome assim, tá? Tem que ter um justo motivo. Então, por exemplo, do justo motivo, imagina que você tem ali um nome ou um sobrenome que, como um todo, acaba sendo vexatório. Então, por exemplo, quando eu estava acabando de me formar, eu, um primo e uma amiga dele resolvemos de início fazer um escritório. Acabou não saindo do papel. E foi até bom porque tinha tudo para dar errado, porque quando nós juntamos os sobrenomes, o escritório ficou, em um primeiro momento, Sales Pinto Valente. Então não ficou legal, né? Tudo que tem Pinto no meio, enfim, esse sobrenome não dá certo com nada, mas Pinto Valente não ficou legal.
Imagina, por exemplo, que meu nome fosse Bruno Pinto Valente, né? E aí eu pudesse dizer que de alguma forma seria vexatório. Daria, né? Daria para mudar, penso eu. Mas enfim, tem que ter um motivo. Nesse caso concreto aqui, o motivo para a supressão do sobrenome paterno foi abandono afetivo. A pessoa disse que trazia para ela uma lembrança constante do pai que foi ausente, que ela não teve praticamente nenhum contato durante a vida, e isso acabava sempre refletindo em um trauma. Por isso ela pediu a supressão do sobrenome do pai dela. A justiça concedeu? Sim, concedeu, tá? Então, foi realmente algo excepcional. Então, a imutabilidade, né, que é um princípio, ela foi superada por um justo motivo, que foi exatamente essa questão do abandono afetivo, e aqui, não é, trazendo uma visão contemporânea da família, que traz aquela questão da afetividade como elemento relevante da família contemporânea. Então, como é que ficou o destaque? É possível a supressão do sobrenome paterno em razão do abandono afetivo. Antes de seguir em frente, vamos para aquele convite. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem finalmente fazer parte do Clube da Lei. Nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Gente, é um material super completo, é atualizado toda semana por esses mesmos informativos que eu comento com vocês aqui em formato de áudio. Então vem fazer parte, vai ser um baita diferencial, o valor é super acessível. Então vem fazer parte, que eu te aguardo, e vem também conhecer a Editora Integrada. Vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e que vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então, seguindo em frente, agora julgados da quarta turma, o primeiro foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a doação de bem imóvel particular realizada por cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens exige a outorga uxória como requisito de validade do negócio jurídico, sendo irrelevante a inexistência de comunicação do bem ou a ausência de comprovação de prejuízo à ameação. Então, gente, olha só. Nós temos no Código Civil a tal da outorga uxória ou outorga marital. Uxória seria quando a mulher dá a outorga, marital quando o homem dá a outorga. Então, basicamente, os cônjuges são casados em algum regime que não é o da separação absoluta. Um dos cônjuges quer alienar ou gravar de ônus real um bem imóvel. Ele precisa da outorga do outro. Aí pode vir a dúvida. Imagina que nós temos aqui um regime de comunhão parcial. E esse bem, ele é exclusivo de um dos cônjuges. Vai precisar da outorga do outro mesmo assim? Vai, tá? Não interessa, gente, se esse imóvel compõe ou não a ameação. Por quê? Porque, gente, existe primeiramente uma disposição legal expressa. E aqui nós temos uma norma que é protetiva da família e que, por isso, a questão é que não é saber de quem é o imóvel. Pode ser exclusivo de um dos dois. Mas para vender ou para gravar de ônus real o imóvel, tem que ter a outorga do outro, beleza? Diferente seria se nós tratássemos de um bem móvel. Aí, se o bem for móvel, só precisa da autorização do outro se realmente for um bem comum, tá? Então, a legislação ela faz essa diferenciação, tá? Bem móvel só precisa da anuência do outro se for bem comum. Bem imóvel é irrelevante saber de quem é o bem. Pode ser comum ou não, precisa da outorga. Então, como é que ficou o destaque? A doação de bem imóvel particular, realizada por cônjuge casado no regime da comunhão parcial de bens, exige a outorga uxória como requisito de validade do negócio jurídico, sendo irrelevante a inexistência de comunicação do bem ou a ausência de comprovação de prejuízo à ameação. Gente, eu vou ficar por aqui, tá? Já estamos com praticamente meia hora, mas eu aguardo vocês de imediato. Gostou aí? De imediato na parte 2 do nosso informativo. Então, até lá.